Olá, tudo bem? Que alegria poder falar com você mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós chegamos à parte de segunda-feira, que traz um tema importantíssimo, a antiga mentira da imortalidade. Entender esse tema é importantíssimo para o momento que estamos vivendo. Eu quero ler alguns textos com você. Eu quero ler o texto que se encontra em Apocalipse 16, versículo 13 e 14, que diz assim: Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14 diz: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos ao capítulo 18, versículo 2, esse texto que você conhece muito bem, a Bíblia diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e também detestável. Se nós irmos para o versículo 23, a Bíblia vai dizer: Também jamais em ti brilhará luz da candeia. A Bíblia diz: Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Perceba que nós temos algumas descrições dentro desses textos, tanto em Apocalipse 16, 13, 14, Apocalipse 18, 2 e Apocalipse 18, 23. Aqui nós temos a descrição de morada de demônios, nós também temos espíritos de demônios e feitiçarias. Tudo isso aponta justamente para a ação dos demônios, uma ação demoníaca. Isso aponta para também o espiritismo. Uma das grandes mentiras de Satanás e um dos grandes enganos envolve justamente a imortalidade da alma. É muito comum no meio espiritual, no meio religioso, hoje nós ouvirmos expressões quando alguém morre. Essa pessoa ela está no céu, essa pessoa está com Deus, essa pessoa foi para um lugar melhor. Embora isso pareça ser algo bonito e também gostoso de se ouvir, na verdade, a Bíblia nos apresenta uma realidade um tanto diferente. Quando nós vamos, por exemplo, para Eclesiastes 9, versículo 5, nós vemos que aqueles que morreram, eles não sabem de nada do que acontece aqui nessa terra. A sua memória, a Bíblia diz ali, jaz no esquecimento. Quando nós vamos também a 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, a Bíblia vai apresentar a morte como sendo um sono profundo. Jesus também, em João 11, apresenta a morte como um sono profundo, aonde as pessoas ressuscitarão, segundo 1 Tessalonicenses 4, no grande dia da volta de Jesus. Um dos grandes enganos de Satanás para o tempo em que nós vivemos é nos levar a acreditar que a morte ela não existe. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele apresentou para eles a consequência do pecado. Eles certamente morreriam. Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia é totalmente clara com relação a esse assunto. Porém, assim como Satanás enganou Eva, ele continua enganando ainda hoje com uma ideia da imortalidade ou do espiritismo moderno. Mas aí você pode dizer assim: pastor, como que nós podemos fazer com alguém que já viu um parente que morreu, que conversou com um parente que morreu? Como que nós podemos entender isso? Bom, a Bíblia também nos fala sobre isso. Eu quero ler outro texto aqui com você que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11. Esse é um texto bastante forte e ele apresenta para nós o poder e a ação de Satanás nesse mundo. Quando nós vamos a 2 Coríntios 11, versículo 14, a Bíblia diz assim: Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tem poder de aparecer para nós como um anjo de luz. E a Bíblia diz: Não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será como as suas obras. Você percebe? Satanás tem o poder,
a capacidade de se transformar em um anjo-luz. E o que ele não pode fazer também com relação a alguém que morreu? Ele pode imitar a sua voz, a sua aparência, ele pode trazer lembranças a muitas pessoas daquilo que foi vivido. Lembre, ele é o pai da mentira. Porém, a Bíblia nos alerta. Aqueles que morreram, eles estão dormindo. A sua memória jaz no esquecimento. Eles não veem nada do que acontece aqui nessa terra. E eu volto a dizer, a única forma de estarmos seguros com relação aos enganos de Satanás é estudando e compreendendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você se apegue à palavra de Deus, pois ela é o nosso refúgio para não sermos enganados aqui nesse mundo. Vamos juntos orar? Querido Deus e Pai, um dos grandes enganos de Satanás aqui nessa terra é o engano da imortalidade. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra, ela é clara, ela apresenta para nós que aqueles que morreram estão dormindo, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão naquele grande dia. Pai, que nós não venhamos ser enganados por Satanás através desse engano, mas que venhamos olhar para a Tua palavra e compreender a Tua vontade. Nos abençoe, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.